fazer uma leitura do Salmo de número 46. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos orar pedindo a bênção, a direção de Deus para esse momento. E nós vamos falar um pouquinho sobre esses livramentos que esse Deus grandioso nos dá. E muitas vezes nós vamos ter que experimentar momentos de crise, como o povo experimentou nessa experiência que eu vou contar para vocês, para vermos o poder, a glória e a manifestação de Deus na nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós estamos essa noite de adoração, de louvor, clamando, Senhor, a Tua graça, a Tua bendita misericórdia, e que ao abrirmos o texto sagrado, a Tua palavra possa falar ao nosso coração, que o nosso coração possa encontrar, Senhor, realmente aquela espada de dois gumes que é a Tua palavra, Senhor, que vai no mais profundo da nossa alma, edifica, muda, transforma, alimenta, corrige. A Tua palavra é poderosa, e que esse texto sagrado, que é um testemunho, Senhor, que acabamos de ler, do livramento de Deus no passado, possa servir de inspiração, de edificação, assim, para a Tua igreja essa noite, Senhor. Tem misericórdia daquele que fala em Teu nome aqui, Senhor, que seja apenas um instrumento para a Tua glória, um vaso de barro. Obrigado, Deus, mais uma vez, abençoa e ser com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos entender o que está acontecendo aqui, porque quando nós lemos Salmos, a gente tem que entender. Salmos, eles eram respostas, tá? Respostas do povo de Deus a alguma experiência. Então você tem vários tipos de salmos. Você tem salmos que são hinos, né, de gratidão. Tem salmos que são súplicas por alguma aflição que eles estavam sofrendo. Você tem até salmo de imprecação, que às vezes a gente não entende, né? Porque esses salmos todos que nós temos aqui na Bíblia, eles estavam divididos em 5 livros, e eles eram cantados pelo povo. Você tem o salmo das subidas ou dos degraus, são aqueles salmos que eram cantados enquanto o povo vinha peregrinando de várias regiões que eles estavam dispersos até Jerusalém, e conforme eles caminhavam, eles iam cantando. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lembra desse salmo? É salmo que era cantado no momento de peregrinação. Eles chamam até de romaria, né? Está escrito lá, eles iam fazendo uma peregrinação até Jerusalém para adorar cantando esses salmos. Alguns salmos eram cantados no momento de guerra, de luta. O exército cantava aquilo para se fortalecer, para se animar na iminência de uma batalha. Então eles estavam em cima de um cavalo ou com uma espada na mão. São os salmos imprecatórios, que falam de luta, de batalha, de vencer o inimigo. Então cada um desses salmos foi composto num momento específico da história, e por isso que eles encontram no nosso coração assim um impacto muito profundo.
Porque quando você está vivendo aquela aflição grande, você lê aquele salmo e parece que vem como uma luva, parece que encaixa. Porque exatamente o que você está vivendo foi o que alguém viveu no passado, inspirado pelo Espírito Santo, registrou aquilo e traz aquele consolo, aquele ânimo que a palavra de Deus maravilhosamente traz. Então, nós temos aqui realmente uma resposta, vamos dizer assim, né, inspirada por Deus. E alguém disse certa vez que assim como nós temos os 5 primeiros livros na Bíblia, que formam o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, a lei, a Torá, nós temos 5 livros de salmos, e há uma correspondência no sentido de que você tem Deus, através das suas leis, trazendo as orientações para o povo, trazendo palavras de afirmação para o povo, e você tem a resposta do povo através das orações, dos cânticos, que nós temos distribuídos em 5 livros, que eram cantados pelo povo de Israel no passado. Alguns nós sabemos exatamente o momento em que o evento aconteceu, o livramento, o cântico de livramento, a súplica, a oração. Você tem, por exemplo, o salmo mais antigo da Bíblia, é o salmo de número 90. É uma oração de Moisés, o autor mais antigo, porque a maioria dos salmos foram escritos ou organizados pelo rei Davi, muito tempo depois. Agora, o primeiro salmo, o mais antigo de todos, é o salmo 90, oração de Moisés, homem de Deus. É quando ele sobe no Monte Nebo e avista a terra prometida, e ele faz aquela oração. O Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração. Aquele salmo lindo é o salmo mais antigo que você tem na Bíblia. E aqui você tem um salmo muito interessante, porque o contexto a gente conhece, nem todos nós sabemos. Nesse salmo 46 é um contexto muito interessante. Ele foi composto no momento em que o povo de Deus Israel estava cercado pelo exército assírio, a cidade de Jerusalém estava cercada pelo exército assírio, comandado pelo general Senaqueribe, um exército poderoso. Naquela época era o maior império do mundo, o império assírio, era o exército mais poderoso que existia no mundo, e eles vinham assolando nações, destruindo, matando, mas era assim uma máquina mortífera que vinha destruindo nações poderosas, muito mais poderosas do que aquele pequeno povo que se encontrava ali na região do Oriente. E agora, esse exército então cerca a cidade, e a ideia aqui, era murada, né, bem protegida a cidade, mas a ideia era minar as forças. Tá? Então o exército ficou acampado ao redor, e ali numa pressão psicológica, um terrorismo psicológico, eles iriam minar as forças e permanecer ali por longo tempo, até que todos os recursos daquela cidade se esgotassem, eles não tivessem mais água, alimento, e quando eles estivessem esgotados, eles iriam invadir, destruir, matar todo mundo, como já havia acontecido em muitas outras nações. Então a fama desse exército era terrível. Todo mundo tinha caído. Eles eram, vamos dizer, invictos. Imagina você, se fosse num time, né, enfrentar um adversário num jogo que nunca perdeu, ganhou todos de goleada, né? Então já vem aquela pressão psicológica. Eles cercam a cidade, o tempo vai passando, e para piorar, foi feita uma coisa ainda, foi escrita uma carta. E o rei naquela época, tá, chamava Ezequias, e o rei recebe essa carta. Isso fica registrado, eu vou abrir e ler alguns textos para vocês aqui. O rei Senaqueribe, então, escreve o comandante do exército vai escrever uma carta, e manda essa carta para Ezequias, né? E eu quero ler essa carta aqui para vocês, está lá em 2 Reis 19, eu não preciso abrir, eu vou fazer uma leitura rápida aqui. 2 Reis, capítulo de número 19, você tem do verso 8 em diante, o momento em que alguém leva essa carta para o rei, cidade cercada, eles então amedrontados, sofrendo essa pressão psicológica, e aí então essa carta é entregue. Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Libina, porque soubera que o rei havia partido de Laques, e o rei, ouvindo dizer acerca de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo, e aí a mensagem, a carta dizia assim, olha, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, a carta estava escrito isso, o rei recebe a carta, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido
o que os reis da Síria fizeram a todas as outras terras e nações, destruindo-as totalmente. E tu serias poupado? Porventura, os deuses das nações a quem meus pais destruíram, puderam livrá-las? A saber, ele vai trazer uma lista de nações, de impérios que caíram nas mãos do exército assírio. Aí coloca lá, Gozã, Arã, Rezefe, os filhos de Éden, Telassar. Ele traz uma lista de impérios poderosos, que caíram nas mãos do exército assírio. E ele conclui a carta dizendo: o que é feito do rei de Ramate, do rei de Arpade, do rei da cidade de Sefarfaim, de Rena, de Iva. Então, uma lista enorme, invicto. Eles ganharam todas as batalhas, eles destruíram todas as nações, mataram todos esses reis, cercaram a cidade, pressão psicológica, minar as forças, os recursos, e depois manda uma carta para ele, fala: é o seguinte, nós destruímos tudo isso aqui, nós vamos entrar aí e vamos acabar com vocês também. Então a situação era extrema. Nós temos aqui um momento único, em que o povo estava sendo perseguido, cercado, debaixo de um terrorismo psicológico terrível, e não tinha saída, não tinha o que fazer, não tinha para onde eles fugirem. E a Bíblia diz então que Ezequias, depois de recebido a carta das mãos dos mensageiros, está lá ainda continua no 2 Reis 19, verso 14, eu vou ler para você. Tendo-a lido, termina de ler a carta, ele sobe à casa do Senhor, tudo isso dentro da cidade, sobe até a casa do Senhor e abre a carta, estende ela perante o Senhor. Se inclina e ora perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás assentado sobre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos e vê. E ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou o seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria realmente têm assolado as nações e as suas terras, e lançado os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obras de mãos de homens, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Essa foi a oração de Ezequias. Você vai ver uma ligação com o hino. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E qual foi a oração dele? Senhor, opera, para que todos saibam que só tu és Deus. Se você continuar lendo a história, depois eu convido você a ler todo o capítulo de número 19 de 2 Reis, lá na sua casa com calma, você vai antes de dormir e ler, você vai ver o livramento. Deus ouviu essa oração. Esse é o extremo do homem. Há momentos da nossa vida que Deus vai, sim, conduzir você por um vale, por isso que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. E Ele conduz a gente por vales. E uma coisa que eu aprendi quando eu conheci a palavra de Deus, há cerca de uns 20 anos atrás, quando foi apresentado a palavra de Deus, é que o extremo do homem é o momento de Deus. E há coisas que Deus vai fazer, e Ele faz mesmo, gente. Tem coisa que Deus faz na nossa vida, Ele leva a gente para o extremo. Quando esgotarem todos os nossos recursos, todos os meios humanos, todas as nossas forças, toda a esperança que a gente deposita em coisas, em bens e homens, não temos mais nada, como aconteceu com esse rei. Ele pega a carta, coloca diante de Deus e faz essa oração. Deus vai conduzir a nossa vida, e você vai ter momentos que você vai experimentar isso. E é um momento extremo, você não tem mais o que fazer, esgotou todos os meios e recursos, você fez tudo o que você tinha para fazer, então você entrega nas mãos de Deus. A palavra de Deus vai dizer, se você for lá para frente um pouquinho,
Deus fere os assírios. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite, naquela oração, um anjo do Senhor, Deus agiu aqui de forma extraordinária mesmo, um anjo do Senhor fere no arraial dos assírios 185.000 soldados do exército assírio. E na manhã do dia, quando os que se levantam, que sobreviveram, olham, e o texto é forte, diz que eles viram então uma paisagem ali de cadáveres. Você imagina, numa noite, 185.000 soldados do exército assírio, que haviam invadido nações, matado mulheres e crianças, feito atrocidades. Deus estava vendo tudo isso. Chegou o momento desse exército se calar. O inimigo tem poder, ele age, ele fere, ele machuca, ele bagunça a nossa vida, mas ele tem um limite. E naquela noite, quase uma cidade como a nossa inteira, vamos dizer, quase 200.000 pessoas, né, foram derrubadas nas mãos do anjo que o Senhor enviou. Tendo esse livramento, a palavra de Deus, então, vai registrar esse salmo maravilhoso. É um cântico de livramento. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É esse o contexto que o salmo foi escrito. Quando você lê esse salmo, você tem que entender esse o contexto. E tem mais, tem uma figura aqui que é preciosa para nós. Quando no verso número 2, ele começa a descrever aquele momento de aflição que eles viveram, eles estavam vivendo. Não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Coisas assim, inimagináveis que possam acontecer na nossa vida, circunstâncias que você pode estar enfrentando de aflição, de adversidade, o extremo do homem, você não vê saída. Eu acho lindo o verso de número 4, quando ele responde assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E é uma figura interessante que ele está comparando aqui, que vale a pena a gente entender um pouco o contexto, aqui histórico e até arqueológico. Na verdade, o rei Ezequias, ele foi muito abençoado por Deus, ele teve sabedoria. Sabendo que era muito comum e sabendo dos inimigos que eles tinham, e isso poderia acontecer a qualquer momento, ele fez uma obra que é considerada assim uma obra faraônica, vamos dizer assim. Ele canalizou um rio subterrâneo, que esse rio desembocava dentro da cidade. Isso está registrado nos textos sagrados, né? Lá em 2 Crônicas, capítulo 32, a palavra de Deus nos fala que esse rei Ezequias, ele fez obras grandiosas para a cidade de Jerusalém, e diz assim no verso 27, que Ezequias teve riqueza, glória, abundância, muito tesouro, muita prata preciosa, armazéns de colheita de trigo, de mosto, de azeite. Então eles tinham reserva de alimento na cidade. E ainda diz uma coisa interessante, ele tapou o manancial superior das águas de Giom, e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Então eles tinham um segredo, que tem um duplo significado aqui, nesse salmo. Eles estavam cercados, mas eles não ficaram sem água, que é fonte de vida necessária numa situação como aquela. O exército inimigo que havia cercado a cidade de Jerusalém não sabia desse segredo de Ezequias. Tinha um rio subterrâneo que desembocava suas águas na cidade. E aqui então o salmista, quando ele vai compor esse hino maravilhoso de livramento, ele diz assim, olha, ainda que as águas tumultuem, espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam, ele diz, há um rio. Entende agora a figura de linguagem? Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. E agora, naturalmente, ele usa aquela figura de linguagem, que era fato mesmo, é um fato arqueológico, descobertas depois, escavações mostraram esse rio que foi canalizado por Ezequias, que trazia para dentro da cidade água em abundância. Eles podiam ficar muito tempo ali, que não ia faltar água.
Mas ele coloca claramente que aqui essa figura, ele associa com a presença de Deus. Porque quando ele diz assim, Deus está no meio dela. Ele não está confiando no recurso humano, ele está confiando em Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalada. A confiança deles é nessa, mas aí usa essa figura, que é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. E ele faz essa comparação, assim como eles tinham essa fonte de água que brotava dentro da cidade, e eles tinham ali recurso para se manter, para se sustentar, para aguentar aquele terrorismo, aquela pressão psicológica, para poder enfrentar aquele exército inimigo. A palavra de Deus também nos diz então que era Deus que estava presente. Então, a mensagem é muito clara, os salmos são poesias, a linguagem poética aqui nos mostra que se você tiver na sua vida, no centro da sua vida, a fonte de vida, se for Deus, a sua rocha, é Ele que te sustenta, pode vir o que vier. Você pode no final de tudo dizer, há um rio cujas correntes alegram a cidade. Aí você aplica para a sua vida, há um rio cujas correntes me alimentam. É aonde eu me sustento. É aonde eu ganho força para enfrentar a vida. E aí ele continua dizendo no verso 6, bramam nações, deixa as nações bramarem, reinos se abalam, mas ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. E nesse cântico que tem 3 vezes, você vai ter sempre o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A ideia que ele tinha, que Deus estava presente na sua vida, então ele podia enfrentar qualquer coisa. E Deus era refúgio nas horas de dificuldade. Esse salmo foi escrito num contexto extremo, cheio de figuras riquíssimas, gente, que o povo entendeu muito bem. Eu acredito que ele foi cantado assim, sabe, como a Bíblia diz, a plenos pulmões, com todas as forças. Eles entenderam que o Senhor é Deus. A partir dessa experiência, eu acredito que essa geração foi uma geração que passou a confiar muito em Deus, a depositar toda a sua esperança em Deus, a entregar tudo que eles tinham, que eles eram, a sua vida nas mãos de Deus. Esse salmo é um convite para mim, para você, fazer exatamente isso. E por isso que ele convida a gente, olha, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. A gente sabe o que foi que aconteceu? Naquela mesma noite que o rei Ezequias orou, Deus agiu, Deus operou e trouxe o livramento. Eu não sei que tipo de experiência você está ou vai enfrentar na sua vida, mas tenha certeza, faz parte da nossa jornada, momentos de extremo, em que você não vê saída, você não vê solução, você usa todos os recursos, você não tem mais o que fazer, a não ser esperar no Senhor, e foi o que eles fizeram. E agora eles nos convidam para ver, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações ele efetuou na terra. Aí ele vai trazer uma lista, ele põe termo à guerra até os confins do mundo. É Deus que estabelece um limite, até onde a batalha que você está enfrentando vai. É Ele que põe termo, não é o inimigo. Não são as adversidades que têm poder sobre a sua vida. Quem tem poder absoluto sobre cada um de nós é Deus. E esse povo experimentou isso literalmente. Aquele exército vinha derrubando nações mais poderosas do que aquele pequeno povo ali, perdido no deserto, cercado, esperando a misericórdia de Deus. E aqui o texto está dizendo assim, é Ele que põe termo à guerra. Término, fim. É quando Deus diz, basta, aquieta. Exatamente a expressão usada depois. O que mais diz? Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Também uma figura histórica interessante. Quando uma guerra termina, o exército vencedor vai pegar todos os, vamos dizer assim, o que sobra daquela batalha, carros, armas, arcos, flechas, e eles montam assim uma grande fogueira, uma montanha de madeira, de restos, né, que sobra, e tacam fogo naquilo. Para quê? Para que todas as nações ao redor, ao verem aquela grande fumaça subindo, aquele fogo, aquela fogueira que vai chamar a atenção longa distância, possam dizer assim, a guerra cessou. É fim de guerra.
A ideia que a gente tem nesse texto, quebrar o arco, despedaçar a lança e queimar os carros no fogo, é quando uma guerra termina, eles juntam tudo e tacam fogo. Porque eles não vão deixar aquilo ali, outros podem pegar, são armas que podem ser usadas, então a ideia é essa, é destruir tudo. E também um sinal para que todos saibam, fim de guerra. Naquela época não tinha como comunicar de outra forma. Quando uma guerra terminava, é quando eles olhavam de longe e viam aquela fumaça densa, grossa, subindo bem alto. E todo mundo dizia assim, acabou a guerra, gente. É tempo de paz. E é isso que Deus faz. É por isso que ele diz depois no verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meus irmãos, enquanto nós não experimentarmos isso na nossa vida, sabe, na carne, você sentir, viver e experimentar isso, você não sabe que Deus você está adorando. É por isso que ele fala, vinde, contemple as obras do Senhor. Nós temos que olhar para esses textos sagrados, para as experiências do povo no passado e aplicar isso na nossa vida, depositar confiança e nos preparar para enfrentar as nossas batalhas, as nossas lutas, as nossas guerras, as guerras pessoais que cada um de nós enfrentamos dia a dia. Eu tenho certeza que você deve ter as suas lutas, você deve ter as suas batalhas. Não é contra um exército assírio, você não está no Oriente, não é Jerusalém, não tem nada disso. Mas duas coisas, pelo menos você pode ter certeza aqui. Se Deus for a fonte, o centro da sua vida, meu querido, você pode estar no olho do furacão. Se você estiver no centro da vontade de Deus, é o melhor lugar do mundo para você estar. Você não deveria estar em outro lugar. Não importa a batalha que você está enfrentando, não importa o tamanho do inimigo, não importa o que você tem pela sua frente. Você está no centro da vontade de Deus. E você pode dizer com ele, Deus está no meio, então você não vai ser abalado. Deus vai ajudar. E quando ele fala, desde antemanhã, ou seja, Deus vai estar com você em todo momento, não vai te desamparar diante das provações e lutas que você tem para enfrentar. E segunda coisa, Deus é que vai pôr fim a essa batalha. Se Ele permite provações na nossa vida, se Ele coloca você e eu diante de circunstâncias que às vezes estão mais fortes do que nós, pode ter certeza, Ele sabe até onde a gente pode suportar. E Ele já estabeleceu um fim, porque toda aflição tem começo, meio e fim. E é Ele que vai pôr termo a essa guerra. E vai trazer vitória na hora certa, livramento na hora certa. Se não veio ainda o livramento, porque não é a hora. Aquela provação ainda não fez o que tinha que fazer na minha vida, ainda não transformou, não operou, a obra de Deus ainda não foi completa. Deus tem um propósito, nada é por acaso na nossa vida, e as provações que nós passamos, sem dúvida, meus queridos, elas nos aproximam de Deus, elas nos fortalecem, elas nos fazem a confiar cada vez mais e depender cada vez mais de Deus, como aquele povo precisou depender, porque eles não tinham mais para onde ir. Eles usaram os meios que tinham, mas chega uma hora, gente, o que o rei podia fazer? Pegar aquela carta, diante do maior exército que existia, o maior império no mundo antigo, a Síria. Abrir aquela carta, colocar diante de Deus. Opera, ó Deus, para que saibam que só Tu és Deus. E eles passam por esse grande livramento. E aí eles cantam, verso número 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso que eu e você precisamos ouvir e guardar no nosso coração. A nossa alma fica agitada diante de aflições, não é verdade? Nós nos enchemos de ansiedade, de angústia, perdemos o sono, não conseguimos ver uma saída para os nossos problemas. Mas a Bíblia está te convidando essa noite, aquieta a tua alma e saiba de uma coisa, como ele diz, o Senhor é Deus. E ele ainda continua, ele é exaltado entre as nações, exaltado na terra, exatamente a oração que Ezequias fez naquela noite, no momento extremo que ele estende aquela carta, se inclina diante do Senhor, e ó Senhor, livra-nos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Qual experiência você tem vivido? Você já viveu isso alguma vez na sua vida?
Você não teve ainda um livramento desse nível, de você não ter saída, de você não ver solução para aquele problema, mas você confia, ora, entrega, e experimenta aquelas passagens, que não é teoria, gente, aquilo não é teoria, aquilo é vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Para que no final você ouça isso: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E ele conclui com a estrofe novamente: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A gente tem que ter essa visão do Deus de graça, do Deus de misericórdia, que perdoa os nossos pecados, do Deus que providência, que age, que opera nas nossas necessidades. Mas é importante a gente ter essa visão do Senhor dos exércitos. Porque a vida é uma batalha, gente. A vida é luta. E nós temos sim adversários, a Bíblia fala de inimigos até espirituais, que querem destruir a nossa vida, que querem confundir a nossa jornada, que querem nos fazer desistir. Nós temos adversários nesse mundo, circunstâncias que querem nos derrubar. E você tem que ter essa visão do Senhor dos exércitos, do Deus que batalha as suas batalhas, que vence as suas guerras, as suas lutas. Se nós não tivermos essa visão, nós vamos fraquejar na hora. Porque a gente precisa de um Deus de graça, um Deus de amor, mas espera aí, a Bíblia fala que Ele é o Todo-Poderoso. E durante períodos na história foi necessário cantar hinos dizendo que Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele que põe termo à guerra, é Ele que vence os inimigos, é Ele que vence as nossas batalhas, e eles podem cantar dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. Se o Senhor dos exércitos está conosco, eu tenho medo do quê? Ele é o Senhor da história, é o Todo-Poderoso. Se Ele está com você, se Ele está com a gente, não temos o que temer. E ele conclui dizendo: o Deus de Jacó é nosso refúgio. É onde você pode se refugiar, se guardar, se proteger nas maiores batalhas. Ninguém pode te impedir de fazer isso. De entrar na sua casa, fechar a porta do teu quarto, te colocar de joelho perante Deus e entregar a tua vida nas mãos do Senhor dos exércitos, do Todo-Poderoso, que pode livrar qualquer coisa, em qualquer momento. Ele é o Senhor da nossa história, Ele está no comando do universo. Gente, nós somos convidados a confiar, não é num Deus pequeno não, é no Todo-Poderoso, que marcou a história no passado e continua marcando no presente a história pessoal de cada um de nós. Na medida que nós somos levados ao nosso extremo, sentimos as nossas limitações, nos derramamos na presença de Deus e vemos a sua mão poderosa agindo. Livramentos, gente, que você olha e fala: não. Isso aqui não foi coincidência, isso aqui não foi obra do acaso, isso não é coisa de homem. Isso é coisa de Deus. E o nosso coração se enche de fé, de confiança. E a gente passa a depender mais e mais desse Deus extraordinário. Meus queridos, o texto é pequeno. O Salmo tem 11 versículos extraordinários, que trazem para nós muita confiança. Eu quero que você feche seus olhos agora. E você ore como orou Ezequias. Coloque a sua causa diante de Deus. Peça ao Senhor que olhe, que atenda, que ouça a sua voz, como Ele ouviu de Ezequias. E no tempo dele, na hora dele, ponha termo a essa batalha que você está enfrentando, a essa guerra que você está sendo assolado, essa aflição que tem te tirado o sono, tem trazido para você angústias, perturbações. Que essa noite você possa ouvir a voz do Senhor e ser confortado pelo Senhor. Vamos orar. Vamos colocar nossa vida na presença de Deus. Senhor, Tu conheces cada um aqui essa noite. Tu conheces a nossa batalha. Tu conheces as nossas lutas. Tu sabes o que temos passado, Senhor.
Nós queremos entregar nas Tuas mãos a nossa vida essa noite. Entregar nas mãos do Senhor dos exércitos as nossas batalhas, as nossas lutas, Senhor. É Tu, ó Deus, que põe termo à guerra. Nós estamos no nosso limite, ó Deus. Muitas vezes experimentamos o extremo do homem. Eu não sei quem aqui está vivendo isso, ou vai viver, Senhor, mas que nessa hora crucial, nós possamos confiar no Senhor. E depositar, Senhor, toda a nossa esperança em Ti. Tu sabes a hora de pôr termo a essa guerra, Senhor, essa batalha. Opera, Senhor, no nosso meio. Opera, Senhor, na nossa casa, na nossa família. Opera, Senhor, nas nossas causas, que o Senhor conhece cada um, ó Deus. Tu sabes o coração aflito, a mente agitada, Senhor, as angústias que abatem cada um de nós, que nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos entregar, Senhor, e ouvir a voz do Senhor que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Convence assim, ó Deus, o nosso coração, e que ele se aquiete essa noite e descanse. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor.